E aí, tudo certo? Aqui quem fala é o Marcos, seja bem-vindo ao episódio 20 do Rádio Game Dev. Nesse episódio a gente vai entrevistar o Daniel Geber, que trabalha com áudio para games, trabalha com o canal Viver de Game Dev e também desenvolve jogos de forma independente, seguindo o nome de Kind Cat Games. Vamos lá então, vamos chamar ele para começar logo. E aí, Daniel, beleza? E aí, Marcos, beleza? Boa noite pra quem tá vendo ao vivo. Tudo bem com você, mano? Tudo bem, cara, e contigo? Tô bem também, obrigado. Bom, pra quem tá ouvindo o podcast, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona isso. A gente tá gravando ao vivo durante uma live no canal, então se você for no meu canal agora, você vai encontrar lá uma live escrita Entrevista com o Daniel Geber. Não estranhe, é o mesmo áudio que você está escutando, foi a gravação dessa live. Se você quiser ver lá também com vídeo, fica à vontade. Bom, essa entrevista então vai se dividir em duas partes, e nessa primeira parte que você está ouvindo agora, vai ser uma conversa só eu com o Daniel, e depois eu vou responder perguntas, no caso não eu, o Daniel vai responder perguntas de quem está assistindo a live no YouTube. Daniel, pra começar, cara, eu queria saber quem é você, segundo você mesmo, tipo... Quem é você para desenvolvimento de jogos? O que você faz nesse momento? E o que você já fez também? Fica à vontade para falar o que tu achar interessante. Certo. Bem, falando sobre a vida profissional, eu estou como freelancer de áudio para games. Eu faço as músicas, os sons dos jogos também, os efeitos sonoros. Eu também implemento, pelo menos na Unreal Engine eu consigo implementar. Na Unity não ajuda muito o programa pra isso. E eu também tô com esse canal no YouTube, o Viver de Game Dev, que eu resolvi criar pra ajudar a galera, que eu já consegui fazer alguns dinheiros com o jogo, então eu resolvi ensinar o pessoal a fazer isso também. E muito bom. Eu também resolvi começar a desenvolver jogos de forma independente, sozinho, porque ao longo dessa jornada de aprender áudio eu me interessei por outras áreas também, né? Game design, arte, programação. Aí eu já estava com capacidade de fazer um jogo sozinho, resolvi experimentar e acabei gostando. Eu também já tive uma empresa, já fui sócio de uma empresa e a gente lançou um jogo pro Nintendo Switch, através dessa empresa. Sério? Era eu e mais 3 pessoas. Caramba! E se me permite perguntar, por que não tem mais essa empresa? O que aconteceu? Que pergunta intrusiva. Foi só eu que saí, porque a temática dos nossos jogos não estavam muito alinhadas com os meus propósitos de vida, sabe? Aí eu resolvi sair mesmo assim. Não estava me sentindo muito confortável lá dentro, mas a gente não brigou nem nada do tipo. Eu gosto muito de todo mundo lá e a gente tá bem tranquilo. Ainda bem, ainda bem. E o que tu desenvolveu já de jogos como desenvolvedor independente? Bem, eu não lancei nenhum jogo comercialmente ainda. Eu fiz só um joguinho no itch.io, o jogo do peixe, né? O Fast Fishing. E muito bom, inclusive. Foi mais pra testar mesmo, assim, minhas habilidades, conseguir fazer um jogo do início ao fim, né? É um jogo meio curtinho, parece jogo de Game Jam. Não foi comercial, então, aquele jogo? Não foi. Aí eu tô agora desenvolvendo um jogo de plataforma de precisão chamado Master is Together, que é tipo o inverso de Thomas Was Alone, porque... Não creio. É porque é muito parecido, porque o Thomas Was Alone é uma caixa de colisão branca que fica se mexendo, né? E o meu jogo também é uma caixa de colisão branca que fica andando, é o personagem principal. Eu resolvi fazer esse trocadilho. E esse trocadilho entrou alguma coisa pra história do jogo ou não? É só pra quem entender mesmo e fica por isso? É só pra quem entender. O jogo não tem nenhuma história, é só gameplay mesmo. Caramba, Master is Together. Inclusive a gente já jogou esse jogo, né, numa das lives, só que eu parei de numerar as lives depois da 20ª, então eu não sei qual que vai ser. Não acontece, né? E qual é os teus planos pra esse jogo, pro Master is Together? Bem, eu tô bem perto de lançar ele, cara, de terminar, na verdade. Eu nem sequer criei a minha conta na Steam. Aí, tipo, eu tô bem no finalzinho, ele vai ter 50 fases, no começo ia ter 100, aí eu reduzi pra 75... Depois pra 50, porque senão eu não ia lançar nunca. Aí eu já fiz todos os efeitos sonoros dele e tô terminando de fazer a música. Por enquanto eu acho que vai ter só uma música mesmo. E depois é só criar a conta na Steam e lançar a conta de desenvolvedor, né? Eu não consegui criar a conta ainda porque quando fui fazer meu cadastro, apareceu que o meu nome já estava sendo usado em outra conta da Steam. Aí eu fiquei, pode ter sido na minha empresa, né? Que podem ter botado meu nome lá, que a gente tem uma conta de desenvolvedor lá. Aí, sim. tipo, eu pedi pro pessoal tirar, se tivesse alguma coisa, e eles tiraram, mas ainda não deu certo, aí
eu tô esperando agora, a minha estratégia vai ser a seguinte, que amanhã eu vou me casar, aí eu vou mudar de nome, o meu sobrenome vai mudar. Aí eu vou conseguir me registrar com um nome diferente, eu acho que vai dar certo, eu espero que dê certo. É amanhã mesmo? Sim, é amanhã. Caramba, parabéns, cara. Olha Obrigado. só, que legal. Nossa, genial essa estratégia. Genial. Que daí tu pode até esperar um pouquinho agora, né? Sim. Caramba. E tu tem boas expectativas pra esse jogo? Porque, cara, eu joguei ele e achei bem legal. Tu pretende só, assim, lançar de boa, sem muita expectativa, ou tu vai fazer super planejamento de marketing? Como é que tu tá fazendo a tua mentalidade pra esse jogo agora? Que vai ser o primeiro na Steam, né? Sim, sim. Então, eu tava investindo um pouquinho em marketing, só nas redes sociais eu gravava uns gameplays e postava uns vídeos curtos de 10 segundos. Mas aí eu tive que parar um pouco a desenvolver, porque fiquei muito apertado aí com as coisas de freelancer, aí... Tipo, eu voltei agora refazendo o escopo dele, né? Diminuindo as fases e as músicas. Mas o que eu pretendo é lançar na Steam mesmo e tentar usar os algoritmos da Steam para me beneficiar e eu não ter que ficar fazendo muito marketing. Assim, eu não tenho nenhum planejamento de criar uma comunidade, fazer um servidor no Discord, essas coisas, não vou fazer isso não. O máximo mesmo vai ser lá postar uns GIFs, uns gameplays nas redes sociais e o meu foco mesmo vai ser os algoritmos da Steam, colocar as tags direitinho e ficar pedindo review e coisas desse tipo. Né? Legal. É muito bom. Para o primeiro jogo isso é ótimo. Que daí tu consegue focar no jogo também, né? Em fazer o jogo. E uma coisa que eu achei interessante, na verdade até uma dúvida minha. Tu trabalhando com áudio pra games, seria de imaginar que tu fosse focar muito em áudio. Aí tu falou que ia fazer uma música só. O que te levou a essa decisão de não fazer um jogo muito assim de áudio? Sabe, como um músico, tu não pensa em fazer tipo um jogo de ritmo ou algo assim? Basicamente foi o escopo, né, cara? Como eu disse, eu tive que reduzir bastante. Eu planejava fazer muitas músicas, umas 10, assim, mas aí eu vou deixar só com uma e se eu sentir que tem necessidade de mais, aí eu boto mais. Porque eu vi que tem muito jogo simples assim que tem só uma música durante o gameplay, sabe? Tem vezes que tem uma música de abertura, mas a música de gameplay é sempre a mesma, de forma constante. Aí eu disse, eu nunca vi ninguém reclamando disso, aí eu resolvi deixar só uma música. E vai ser uma música meio longa também, né, pra não ficar tão enjoativo. E sobre o som, como eu sou profissional de áudio, eu resolvi investir um pouco mais na parte dos efeitos sonoros, que meu jogo, ele tem uma estética visual bem diferenciada, né, bem minimalista e bem abstrato também. Aí eu resolvi dar essa pegada também nos efeitos sonoros, tá um negócio muito, muito diferente, cara, muito legal, tá muito abstrato, assim, os sons estão muito diferentes de tudo que eu já vi. Eu nunca vi nenhum jogo com um som parecido com esse, tá com tipo, uma cara o som bem de legal. pulo não é um... É uma coisa diferente. Tá tudo muito diferente, muito mesmo. E tu colocou bastante variação, bastante quantidade? Eu coloquei, no caso, eu fiz algumas variações no código mesmo, de mudar o playback rate, né, para o som ficar mudando o pitch quando é chamado, e variação assim de fazer vários assets. Não, eu não fiz nada desse tipo, porque não chegou a ficar repetitivo nem nada assim, só o playback rate já deu uma bela variada. Ainda bem que deu certo. E como profissional de áudio pra games, como freelancer, como é que tu diria que tá o teu trabalho hoje em dia? Ele é principalmente como freelancer ou tu tá dedicando mais tempo ao teu jogo? Como é que tá o teu equilíbrio? Que é interessante pensar sobre isso, né? Uma pessoa que trabalha com games, com áudio pra games, e paralelamente desenvolve um projeto. Eu tenho o meu projeto também, né, no canal, e os meus jogos. Tem vezes que eu sinto assim que falta pouco tempo pra eu botar nos meus jogos. E tu, como é que tu equilibra, assim, a rotina? Hoje em dia, tu tá muito, assim, em casa, trabalhando com essas coisas? Como é que tá, assim, tua organização de tempo? Então, o trabalho de casa, mesmo como freelancer, eu faço tudo em casa mesmo. O meu principal cliente, digamos assim, que eu não sei se é cliente, assim, é quase como uma família, que eu gosto muito do pessoal da Massive Work, né, que faz o Dome. Eles têm um escritório aqui em Natal, onde eu moro, só que eu já fui lá algumas vezes, assim, mais pra visitar. Nunca cheguei a realmente passar o dia inteiro lá trabalhando, assim, sabe? Eu prefiro ficar em casa mesmo. Aí, o meu tempo é dividido por prioridades, basicamente. As minhas prioridades é o freelance, porque eu tô com outras pessoas dependendo do meu trabalho, né? Então, se eu atrasar as coisas, não sou só eu que me prejudico. Daí, no Dome, tem vezes que tem uma demanda muito alta, tem vezes que a demanda tá um pouco mais equilibrada. Aí, quando a demanda tá muito alta, eu fico só no Dome mesmo e passo, assim, até mesmo semanas sem mexer nos meus projetos pessoais. Nossa. E
quando dá uma aliviada, aí eu vou e mexo no canal do YouTube e também nos meus jogos mesmo. Uhum. E fala um pouco mais sobre o Domen, pra quem não conhece. Bem, o Domen, ele é basicamente um Souls-like, tipo Dark Souls, Demon Souls, só que ele é ambientado em um ambiente sci-fi, de ficção científica. Ele tem uma pegada futurista, ou futurística, não sei, porque eu acho que futurismo é um movimento de pintura, acho que é futurística, né? Enfim, aí, bem, e ele é um jogo com um escopo muito gigante, assim, ele parece um jogo AAA, é o máximo que eu consigo dizer. Ele tá muito bem feito, muito bem polido, tipo, os gráficos dele estão muito bonitos, as animações, tipo, tá tudo, assim, maravilhoso. Não dá pra... Eu não consigo distinguir atualmente de um jogo AAA pro Domen, que tá realmente muito legal. Caramba! E é basicamente isso, a gente tá desenvolvendo há muito tempo já, pelo menos eu tô na equipe há quase 3 anos, e eu entrei quando o projeto já tinha se iniciado há mais de 1 ano, talvez 2 anos. Tem muita gente envolvida, já chegou simultaneamente a trabalhar umas 40 pessoas no projeto. Nossa! E sempre de forma remota, né? Gente de vários estados do Brasil e de outros países também. É um projeto realmente bem ambicioso e eu gosto muito dele. Eu fico surpreso de ter conseguido entrar nele, porque eu estava muito no início da carreira. Eu não sabia muito fazer efeitos sonoros ainda. Eu fui chamado só para fazer os efeitos sonoros, nada de música. E aí assim que eu fui aceito para entrar, eu comprei um curso de efeitos sonoros para poder aprender mais. Caramba, tu foi estudando enquanto tava fazendo. Sim. Mas como é que aconteceu então para tu ser chamado para trabalhar nesse jogo que é ambicioso sem ter experiência? Então eu tinha experiência mais em jogos bem pequenos, assim. Eu nunca tinha lançado nenhum jogo comercial ainda na época. Eu só tinha uns jogos de Game Jam e eu já tava nessa empresa que eu era sócio, né? A gente já tava desenvolvendo nosso jogo que foi pro Switch. Mas eu acabei conhecendo a equipe de desenvolvimento do Domen numa Game Jam presencial aqui em Natal. Foi a Game Jam Plus. Aí, nessa Game Jam, eu não só participei fazendo o jogo, eu também fui um mentor de áudio e eu também participei de, tipo, uma banca de pré-jurados, assim, porque é uma Game Jam que tem jurados. Aí, tipo, eu não era o jurado oficial, eu era, tipo, um jurado que dava uma assessoria antes do pessoal ir apresentar na real, sabe? Caramba, o jurado para ajudar os jurados? Que complexo. Sim, aí, tipo, um dos jurados era o produtor do Domen na época, que é o Pedro Bastos. Um abraço pra ele, inclusive, ele é muito gente boa. Aí ele ficou sabendo, né, que eu tava como mentor de áudio lá e ele resolveu conversar comigo porque o Domen tava precisando de sound design. Tava com a vaga aberta. Quem tava fazendo os sons era o Antônio Teoli. Tipo, ele é uma lenda, né? Ele é muito bom no áudio pra games no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos hoje em dia, mas ele é brasileiro. Ele já fez jogo pra Nintendo, tipo, pra Nintendo mesmo. Não um jogo que foi lançado pra um console, tipo, um jogo da própria Nintendo. Ele já fez muitas coisas assim muito famosas. Ele já fez música com o Shota Nakama, que é um compositor japonês. Fez alguma coisa aí pro Final Fantasy, não sei informar muita coisa, mas... Nossa! Ele é muito bom mesmo. Aí o Teoli teve que se ausentar do projeto porque... Eu não sei por que exatamente, mas... Não sei, deve ter sido porque o Teoli ele tem uma demanda muito alta de trabalhos e o Domen exige uma carga horária muito grande para trabalhar nele, que é um projeto muito complexo, que tem sempre muita novidade sendo inserida, muita gente trabalhando. Aí eles abriram uma vaga para sound designer e eu fui chamado. Tipo, eu até já tinha visto a vaga no Facebook, no grupo do Facebook. Aí eu disse, não, eu não quero isso não, tô tranquilo aqui na minha, vou deixar passar. Mas aí o cara foi na Game Jam e me ofereceu para eu fazer uma entrevista, aí eu fui lá e acabei sendo aceito. Caramba! E isso mostra o poder do presencial, né? Porque às vezes a gente tem bastante dúvidas sobre se vale ou não ir pra um evento. E a gente, quando nunca foi pra um evento, a gente fica em dúvida sobre qual o valor dele, né? E eu já levei o meu jogo pra um evento uma vez e eu achei que o que eu ia conseguir no evento seria pessoas pra comprar o meu jogo no futuro. Mas eu tenho certeza, assim, que a proporção de quem jogou o meu jogo no evento e comprou depois foi muito baixa. O que eu consegui mesmo foram alguns contatos e também feedbacks, né? Eu pude ver gente testando ao vivo. Então é muito massa, porque tu conseguiu uma coisa que talvez se tu fosse mandar uma entrevista lá no Facebook, pedir uma entrevista, tu realmente fosse ignorado ou deixado de lado. Mas como tu tava lá como mentor de áudio, né? Que é uma posição assim... Sim, esse cara sabe de áudio. E presencial lá pra falar direto, olho no olho com eles,
Caramba, isso deve ter feito uma diferença enorme pra tu ter conseguido a vaga. Sim, com certeza. Vale muito a pena participar desses eventos de congressos e associações também, né? Se tiver um grupo de desenvolvedores aí no seu estado, na sua cidade, que se reúne de vez em quando, é bom você participar disso. Foi assim que eu ingressei na área de forma geral, né? Tenho a Associação de Jogos daqui do estado, do Rio Grande do Norte, que é o PONG, que é Potiguar Indie Games. Aí, antes da quarentena, a gente se reunia lá no Sebrae todo mês, todo um sábado por mês. Aí eu ingressei nessa área por lá. Eu fiz os primeiros contatos lá, foi lá que eu conheci os meus ex-sócios e a gente começou a fazer o jogo juntos. E tem palestras lá também, tem muitas coisas legais. As Game Jams também são sediadas lá no Sebrae. É muito bacana. Que massa. Agora que tu falou que tu tá trabalhando em um jogo que é bem ambicioso, eu fiquei curioso com uma coisa. Porque todos os jogos que eu fiz até hoje são bem pequenos. Assim, o Rift Raccoon ele tem 6 meses de produção, mas é um jogo pequeno, no geral. E quando o jogo é pequeno, como o Rift Raccoon, os sons que tem é som de pular, som de pousar, som de teletransporte, som de mexer no menu. E um jogo praticamente AAA como tu tá trabalhando, que requer que trabalha só com sonoplastia. Só, entre aspas, claro, é um trabalho que exige muita coisa. Só no caso que é uma atividade só. E essa única atividade já demanda tanto tempo teu. Eu queria saber, assim, como é que é um dia de trabalho, assim, quais tipos de sons que tu faz pra... Eu fiquei curioso com quanto som tem, sabe? Quantos tipos diferentes de som tem que exigem um dia e semanas inteiras de dedicação no trabalho? Bem, eu não tenho uma rotina tão pré-estabelecida. A gente atualmente está trabalhando lá por milestones, né? Tipo, de cerca de um mês de duração. Eles dizem o que é que eu tenho que fazer e eu vou fazendo lá. Só tenho que entregar no prazo e com a qualidade boa. E não importa quantas horas eu vou trabalhar por dia, né? Se eu vou trabalhar... Tá, meio difícil trabalhar 2 horas por dia, mas tipo, se eu vou trabalhar 2 horas por dia ou 12, não faz tanta diferença. Só tenho que entregar. Aí, tipo, questão de sons, realmente num jogo de escopo maior, primeiro que você tem que ter um esmero muito maior para fazer os sons. Você tem que ficar fazendo muitos polimentos, microajustes e tipo, ouvindo e reouvindo várias vezes para ver se ele tá encaixando bem. E outra coisa que toma muito, muito tempo é a implementação, porque num jogo mais simples, a implementação é simples, você só precisa chamar o evento de som lá e pronto. O máximo que você vai fazer é um ajuste de volume, né? Mas no jogo 3D, você tem que espacializar o som. Tipo, você tem que dizer, ele vai poder ser escutado de muito longe ou só de perto. Tipo, ele vai ter algum eco, reverberação, essas coisas assim. E também tem a questão das salas, que você entra e sai de muitas salas e você tem que isolar o som dessas salas. Você tem que criar, você tem que praticamente fazer uma modelagem 3D de volumes de áudio pra poder isolar os sons externos. Caramba. E, tipo, no Dome tem um lugar que tem um rio. Aí, tipo, eu botei o som ambiente do rio fluindo lá. Só que tem umas salas internas e não é pra você ouvir o som do rio dentro dessas salas. Aí você tem que isolar os sons das salas. E, tipo, e são muitos ambientes. Por exemplo, você tem que fazer sons ambientes, né? Sons atmosféricos, digamos assim. Se o cara tá numa caverna, se tá numa floresta, se tá, tipo, sei lá, num vulcão, tá ligado? Alguma coisa assim. Sim. E você tem que fazer muitas variações, porque tem muitos terrenos. Por exemplo, o som de passo. O cara vai pisar na grama, na madeira, no concreto, na areia, na água. Você tem que fazer som para tudo isso. E no Dome eu tô dando um esmero um pouco maior. Por exemplo, o som dos passos varia de acordo com o peso da armadura do personagem. Aí, tipo, se for... caramba! Se ele tiver com uma armadura mais parrudona, assim, parecendo o Hulk, aí o som de passo muda e fica um som mais pesado, assim. E também o som da armadura, tipo, tem som pros movimentos do corpo do personagem, que a gente chama de Foley, né? Tipo, não é só você fazer o som da espada dele se mexendo, você tem que fazer o corpo dele se mexendo também, porque ele tem várias coisas na armadura dele, né? Ele fica com a arma nas costas, aí tem um coldre com uma pistolinha, assim, ou uma arma de longo alcance, sabe? São muitas variações. Aí, além disso, tem um som de interface, que a interface do Dome também é meio complexa, porque tem um sistema de crafting, além de ter o menu. Aí, deixa eu ver mais, tem também voice actors no Dome, que a gente contratou. Aí eu tenho que pegar essas vozes e fazer um tratamento nelas, porque eu não posso jogar o arquivo de áudio do jeito que o narrador me manda, e senão ele fica com uma qualidade meio ruim, fica estranho, tipo, não encaixa direito. Aí eu tenho que dar uma cara mais profissional para esse som, eu tenho que fazer o tratamento do som, e depois eu ainda tenho que implementar tudo isso na engine. E a questão de implementação não é só também de espacializar os sons, você também tem que fazer com que eles toquem da forma que você quer que eles toquem.
por exemplo, você vai randomizar o som. Você tem vários assets de passos, aí você quer que toque os sons de passos de forma randômica. Aí você tem que criar isso lá. Dentro da Unreal tem um sistema muito bom de sound cues, que dá pra você fazer isso sem precisar ficar programando. É realmente muito, muito, muito agradável, é muito bom. E, então também tem o som das armas, né, que tipo, geralmente jogos mais simples não tem que fazer sons de armas tão complexos assim. E o som das armas não é só o som do tiro. Tem um som recarregando, tem o som dele tirando a arma das costas e mirando, aí tem o som dele mirando, tem um som, tipo, as armas tem ataques especiais também, e tipo, não é só o tiro normal, tem um tiro mais potente, assim. Aí também tem o som das vozes do próprio personagem, tipo, uns grunhidos que ele dá. Aí esses grunhidos, eles estão atrelados a um sistema de que, de acordo com a estamina disponível, ele vai dar um grunhido mais intenso ou menos intenso, sabe? Pra demonstrar que ele tá cansado, enfim. Aí, outra coisa muito complexa são as criaturas, os mobs, né, os monstros do jogo, os inimigos. Cara, fazer som pra aliens é algo ridiculamente difícil, cara. É muito complexo, cara. É um negócio que leva dias pra você fazer um negócio bom e que fique decente. Não dá pra colocar a tua voz e um filtro zoado em cima. Sim. Tipo, eu faço... A maioria dos sons eu faço com a minha própria voz e com os efeitos, mas assim, não é tão simples. Até que a minha voz se transforme num alien, é muito trabalho que tem no meio. E foi algo que eu aprendi com o Domi, basicamente. Eu não sabia fazer som pra criatura antes. Eu aprendi mesmo depois que eu entrei no jogo. Que massa. Essa é uma coisa que eu tava me perguntando, sabe? Porque tem sons que são mais fáceis da gente assimilar como é que é, né? Tipo, tu pular num jogo de plataforma, a gente já tem muitas referências disso. Mas e um som como um alien, sabe? Dando um ataque lá completamente específico. Imagina que tenha antes de tu até mesmo fazer o som e depois implementar, deve ter até um processo de tu tentar imaginar, né, usar a tua imaginação de como seria o som dessa criatura, né? E tu tem algum exemplo, tipo assim, de um som muito específico que te levou um tempo, assim, pra entender como é que eu vou fazer isso? Eu acho que todos, cara. Fica fácil então, escolhe um. Cara, deixa eu ver, tem... Eu acho que o Vermibat. O Vermibat, ele, no Dome, ele é um morcego, e eu fui fazer ele com a minha própria voz. Eu realmente não tinha muita noção do que fazer, porque ele não podia soar... Eu não sei como é o som de um morcego na vida real. Pois é. Tipo, eu tive que fazer várias camadas da minha própria voz e botar um monte de efeitos que eu nunca tinha botado antes. E tem o som dele batendo as asas e dele gritando, dele levando dano. E som de bater asa também é com a tua voz que tu faz? Não. Esse aí eu pego de bancos de sons mesmo. Tu pega de banco de sons e usa o mesmo, ou tu dá uma filtrada por cima ou usa como referência? Não. Eu pego e dou uma modificada gigantesca, assim, porque é muito difícil achar um som no banco de som que realmente sirva para aquilo que eu quero. E também tem uma questão de ter autenticidade, sabe? É porque é muito mais prático você pegar os sons de um banco de som do que você gravar você mesmo. Por exemplo, você arrastando uma faca numa panela aqui onde eu tô, não é muito diferente de um cara fazendo isso nos Estados Unidos, entendeu? É basicamente a mesma coisa. Então, por um viés de praticidade, é bom você pegar os sons de banco de sons, mas você sempre tem que dar uma modificada, porque senão vai ficar muito repetitivo. Aí o que eu uso muito é algo chamado layering, que é você empilhar vários sons parecidos, aí eles acabam se tornando um som único. Aí você faz várias modificações nele de volume, bota uns fades no começo, no final. Você altera o pitch também. A alteração de pitch é algo muito importante para realmente ficar mais autêntico. E eu vou botando outros sons por cima. Tipo, por exemplo, o som de uma espada, não tem como eu pegar ele pronto assim. Eu nunca vi. Eu não consigo pegar ele pronto da internet, porque ele tem várias camadas, sabe? Eu, tipo, tenho aquele da espada, mas também tenho do metal. Aí também tem que ter o som do corpo do personagem e tem ela dando o impacto dela nas superfícies e nos monstros também. E se ela tiver algum efeito, tipo, se ela for uma espada de choque ou uma espada de laser, aí já é outra coisa totalmente diferente. Tipo, não... É muito raro eu conseguir encontrar um som 100% pronto pra usar. Pois é, imagino. E como se converte o teu conhecimento pra fazer som pra esse jogo
pra fazer som pro teu jogo independente? Tu sente mais facilidade no jogo independente? Sim, foi mais fácil, sim, porque a quantidade é bem menor e a complexidade dos sons também é menor. Tipo, eu não tive que gravar nada da minha voz, não tive que gravar nada de nada, eu só peguei as coisas dos bancos de sons mesmo, porque eles já satisfaziam o que eu queria fazer. Obviamente eu modifiquei, né? Mas é porque as coisas em si são mais simples. O que diferencia muito um jogo mais complexo é também a quantidade das coisas, sabe? Porque tem muitas interações, tipo, os passos são passos em vários terrenos diferentes. Aí o monstro tem 1 milhão de ataques, ele tem um ataque 1, 2 e 3, aí tem ele levando dano, aí tem tipo um stagger normal, um heavy stagger, aí tem ele morrendo, aí tem, e tipo, dentro dele você não pode, você tem que fazer a voz dele, tem que fazer o foley dele, que é o som do corpo, tem que fazer o som dele também andando nos cantos. São muitas coisas envolvidas, são várias micro variações assim que você tem que fazer, é por isso que toma tanto tempo. Legal. Eu pensei nisso, que no jogo independente, por mais que tu use os mesmos efeitos e técnicas e sistemas que tu usa no jogo AAA, digamos assim, né, que é um jogo bem grandão, a quantidade é bem menor, né? E como é que tu começou a trabalhar com áudio pra games? Porque eu ouvindo isso, eu penso, cara, como é que alguém começa a entender essas coisas, sabe? Eu não digo nem do trabalho, eu digo do realmente conseguir fazer um som. Porque tu falou, por exemplo, fazer um som ambiente de água. Eu, como não tenho nenhuma experiência com isso, eu não saberia nem por onde começar. Então, assim, existe, por exemplo, uma forma que tu diria que tu começou ou que hoje tu recomendaria que alguém que quer começar a fazer áudio pra games, de sonoplastia mesmo, começaria? Uma forma que tu acha mais interessante? Eu acho que para quem quer começar, bem, a primeira coisa é você conseguir dominar uma DAW, né, uma Digital Workstation, porque é lá que você vai fazer com que o som fique da maneira que você quer, porque senão você vai ter que ficar... É uma ferramenta? É um programa? É tipo o Reaper que você usa para gravar as coisas. Aí é onde você vai trabalhar, dá para fazer músicas lá também, e também é lá que eu edito os efeitos sonoros. Aí outra coisa que você tem que fazer é buscar referências, porque no início é muito difícil você conseguir criar algo do zero por sua própria cabeça, assim. É bom você pegar referências de outros jogos e também de filmes. Você tentar, no início você, pode tentar copiar mesmo, assim, pra você aprender, tá ligado? Você não vai usar o asset exatamente daquele jeito que tá, mas, você pode fazer uns estudos tentando copiar alguma cena que você viu que tá legal, algum som que você viu que tá legal. E quando você for fazer pro seu jogo, você, não tem problema você usar aquilo, porque não tem como você fazer uma cópia exata, porque não é uma música, porque a música, ela é muito matemática, sabe? Só existem 12 notas musicais e, o compasso, ele tem um tempo muito limitado, assim, pra você trabalhar dentro dele, então é muito fácil você conseguir plagiar. Mas um som, ele, por mais que você tente plagiar, você não vai conseguir, cara, porque ele vai ter aquela autenticidade própria sempre. Então, eu sugiro que você pegue referências mesmo. E outra coisa é você estudar as propriedades do som. Tem um pouco disso em música também. Que no caso é você estudar timbre, intensidade e altura, né? A altura no caso é o pitch, né? Se a nota é mais grave ou mais aguda. Se você souber dessas coisas já dá um adianto muito bom. E você estudar um pouco de mixagem e masterização, porque você vai precisar usar muitos recursos de mixagem para fazer os sons. Vai precisar usar muito equalizador, compressor, drive, reverb, limiter, remoção de ruídos. Você vai precisar usar muito desse recurso também, delay, essas coisas assim. Todas essas coisas que você usa durante uma mixagem, você vai precisar bastante para fazer os efeitos sonoros. E tudo isso tu consegue num programa só? Ou tu usa vários programas para fazer um som? Não, para fazer o som em si, eu uso 2 programas. Que um deles é o Soundly, e eu uso ele para pesquisar os sons nos bancos de som. Soundly? Soundly. É SOUNDLY? Isso. Ok. Aí, ele é muito bom porque ele tem uma biblioteca própria de sons que você paga uma assinatura. É tipo o Netflix de efeitos sonoros. Aí você pesquisa lá e ele tem uma variedade gigantesca de sons, mas ele também faz com que você possa pegar os próprios sons que você já tem no seu computador, que você comprou de algum outro lugar, e usar ele como uma ferramenta de pesquisa. Porque se você for pesquisar os sons aí no seu Windows Explorer, vai ser muito lento, cara. Muito, muito lento mesmo. Vai demorar demais pra você achar o que você quer. Ainda mais, aqui eu tenho uns 200 GB de som, mais ou menos.
demora demais pra achar alguma coisa. Aí o Soundly, eu não sei qual é a mágica que ele faz, mas o resultado é instantâneo. Você digita, aparece instantaneamente tudo. Aí é uma mão na roda muito grande. Aí depois do Soundly vem a DAW, né? A Digital Workstation, que é o software que você vai realmente manipular o áudio para deixar do jeito que você quer. Aí outro recurso que eu uso, que é mais secundário assim, é um software qualquer de captura de tela, tipo que você usa para gravar vídeo, para gravar a tela do computador, porque eu tenho que gravar as animações que estão dentro da engine que o animador colocou lá, eu tenho que gravar elas para poder passar para a DAW, e na DAW eu fazer o som sincronizado direitinho com a animação, baseado no vídeo que eu gravei. Entendi. E tu, no caso, o vídeo que tu gravou, tu assiste ele e vai fazendo som, ou realmente nessa DAW que tu usa, tu já tem um recurso que bota o vídeo ali e tu consegue ver sincronizado? Na DAW tem um recurso que você bota o vídeo dentro dela, aí tudo que você botar de som na timeline da DAW vai ficar sincronizado lá com o vídeo. Aí eu tenho um segundo monitor aqui, eu deixo o vídeo no segundo monitor, e no meu monitor primário eu fico manipulando os sons dentro da DAW. Que massa. E eu fiquei curioso sobre os teus equipamentos. Tu tem um computador que tem 2 monitores, e tu tem mais alguma outra ferramenta por fora que te ajuda com sons? Bem, eu tenho, na verdade, um notebook com um monitor, aí tipo, o meu monitor primário é o monitor, e o monitor secundário é o monitor do notebook. Aí é isso, o esquema. Bem, aí fora isso, eu tenho uma placa de som bem simplesinha da Behringer, e eu acho importante isso, principalmente se você quer trabalhar com música, porque a primeira coisa é que ela te entrega o sinal sonoro puro, porque geralmente as placas de som de computador, elas dão uma leve, digamos que distorcida no som, sabe? O sinal não vem 100% da maneira crua que ele deveria vir. Aí uma placa de som vai te ajudar nisso, e também com ela você vai conseguir gravar os instrumentos. Eu posso plugar uma guitarra aqui, se eu quiser, e gravar ela usando a DAW, em vez de eu ter que pegar um amplificador de guitarra e colocar um microfone no amplificador. Não, eu posso fazer isso direto na DAW, conectando a minha guitarra na placa de som. Aí eu gravo ela pelo computador. E é também bom você ter um fone de ouvido bom. Tipo, a maioria dos fones de ouvido que você usa para ouvir música, ou esses fones de ouvido gamer, eles não são muito bons. Eles não entregam o som de uma forma fidedigna também. Eles dão uma maquiada no som. Tipo, eles fazem com que o som fique até melhor do que ele é na realidade. Só que, para propósitos de você criar um som, isso não é interessante, porque você vai acabar tendo uma visão errada de como o som é, entendeu? Porque você tendo um som totalmente limpo e cru, se você fizer ele soar bem num lugar que está muito cru, ele vai soar bem em qualquer canto. Mas se você fizer ele soar bem num lugar que está todo cheio de maquiagem, aí quando você for tocar ele em um outro dispositivo, ele vai ficar estranho, entendeu? Porque você fez o som com base naquela maquiagem que já existia antes. Sim, entendi. E fora isso, eu também tenho um microfone condensador. E outra coisa que eu recomendo é que você tenha um computador bom, porque principalmente se você for trabalhar com um estilo de música mais complexo, tipo uma orquestra, assim, você precisa ter um PC meio parrudo. Mas é só na questão do processador e memória RAM. E eu recomendo que você tenha SSD também, que ajuda bastante. Mas placa de vídeo não precisa para você trabalhar com som, pode ter qualquer placa de vídeo aí que já serve. Mas o processador eu tenho um i7 e RAM eu tenho 8 GB, tipo, não é muito, mas também não é pouco. E eu tenho 2 SSDs aqui, um de 260 para o sistema operacional e outro de 1 TB para os arquivos em geral. Legal. Tem uma pergunta de novo sobre o Dolmen, que tu falou que tu assumiu o lugar de outra pessoa, né? Como é que foi isso de chegar no meio do caminho? Porque já tinha uma pessoa que trabalhou com som. Tu precisou fazer algum trabalho de adaptação ou o teu estilo de fazer som já bastou pra encaixar bem no jogo? Como é que foi? Eu tive que fazer um trabalho de adaptação, principalmente nas músicas, porque, como eu disse, música é algo mais fechadinho, né? Mais matemático aí. Tipo, tem umas fórmulas que você segue lá que vai dar aquilo e ponto final. Então é mais fácil você trabalhar com isso. Mas nos sons, eu não tive que seguir muito assim o estilo que ele já estava fazendo. Eu tive que seguir mais o estilo do jogo em si. Porque é um jogo sci-fi e é um jogo de terror, então eu tive que ir por essa pegada de fazer uns sons mais de terror, mais futurísticos. Também, outra coisa, no decorrer do processo, a gente acabou trabalhando junto também, eu e o Teoli, né? A gente fez umas músicas juntos e foi bem legal porque o Teoli ele já foi o meu professor também lá. Eu já comprei um curso dele, ele já me deu uma mentoria. Aí foi legal e
a gente chegou a trabalhar junto também e, tipo, eu tinha que dar feedback nas coisas que ele fazia, foi invertendo os papéis, assim, foi um negócio bem interessante. Então ele não só saiu e deixou tu pra se adaptar, tu pôde ficar um tempo junto com ele pra ver como é que eram as coisas ali dentro. Não, no início foi só eu mesmo e só depois, tipo, recentemente até, a gente começou a fazer só música junto, a gente fez algumas músicas juntos. Entendi. Isso conclui então a primeira parte dessa entrevista com o Daniel. A gente sabe um pouco mais sobre ele agora. Então agora na parte 2, no episódio 21 do Rádio Game Dev, a gente vai partir para as perguntas do pessoal que estava na live da entrevista. Então vejo você no próximo episódio.